Romanos, capítulo 1, verso 16. Vamos ler então, Romanos 1:16. Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vou ficar por aqui. Vamos orar ao Senhor pedindo que Ele fale ao nosso coração nessa noite. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós rogamos, Senhor, a Tua bênção para que este momento, Senhor, a Tua graça, a graça do Teu Espírito Santo, venha nos iluminar para que possamos, ao falarmos desse assunto tão precioso, Pai, venhamos realmente compreender esta verdade, não somente entender, mas que o Teu Espírito Santo venha aplicar, Senhor, no nosso coração esta verdade, meu Deus, e pela Tua graça nos redimir, nos santificar, nos justificar, e nos aproximar cada vez mais de Ti, Senhor. Cada pessoa que aqui está, que isso aconteça. E aqueles que vierem ouvir também, meu Deus, pela internet ou por outros meios, Senhor, que a Tua graça, a Tua bênção se manifeste. Perdoa nossos pecados e nos fortalece na Tua santa vontade, Pai. Nós rogamos em nome de Jesus e nós Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Bem, irmãos, hoje eu quero prosseguir com vocês. Eu li esse texto, nós não vamos fazer a exposição deste texto especificamente, mas eu começo com ele, como já fiz na outra oportunidade, porque aqui o apóstolo Paulo apresenta a mensagem do Evangelho, né? Ele fala do Evangelho. Toda a carta aos Romanos, que aliás nós estamos estudando nos nossos cultos da Ceia do Senhor, a cada mês. Nós estamos lendo um capítulo desta carta. E nós já temos descoberto, estudado, que o apóstolo Paulo aqui apresenta a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus a nós, né? E hoje eu quero prosseguir nosso estudo sobre exatamente a mensagem do Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, mas também que há outra coisa que se revela no versículo 18, que é a ira de Deus. Então, para uns haverá justiça e para outros haverá ira, né? Na verdade, todos merecem a ira, mas Deus, graciosamente, pelo seu poder, vai salvar um povo eleito específico, povo que Ele salvará, que Ele salva em Cristo Jesus, seu Filho, porque Jesus Cristo veio para morrer por este povo. Mas nós estamos estudando então a mensagem do Evangelho. Eu estou seguindo aquele roteiro, aqueles pontos do nosso livrinho que nós estamos lendo no domingo, né, de manhã. Então, apresentando a nossa fé batista reformada. Na primeira parte do livrinho tem aquele trecho do Evangelho. Então eu estou seguindo aquele roteiro para que nós possamos ter esta breve série, né, sobre exatamente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu disse para os irmãos que eu ia dividir essa série em 3 partes, né? A primeira parte, as perguntas essenciais da vida, que ninguém pode escapar dessas perguntas. A segunda parte, a mensagem, o conteúdo do Evangelho, o que o Evangelho ensina, qual é o conteúdo do genuíno Evangelho de Cristo Jesus. E a última parte é nós mostrarmos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é a única mensagem que realmente satisfaz essas perguntas essenciais, né? Então, o meu propósito é seguir esses três pontos, essas 3 divisões gerais desse nosso estudo que nós estamos fazendo aqui nas quartas-feiras, certo? Então,
No primeiro estudo, nós já vimos sobre as perguntas essenciais, que são as seguintes, como os irmãos bem sabem: existe Deus? Qual o sentido da vida? Como posso ser feliz? Por que o mundo é como é? E o que vem depois da morte? Essas são perguntas essenciais, são perguntas que ninguém, sem respondê-las claramente, poderá encontrar a alegria e a felicidade na vida, o verdadeiro sentido da vida, né? E essas perguntas também, elas uma puxa a outra, e tudo começa com Deus, né? Por quê? Porque a questão da existência ou não de Deus é que vai determinar tudo o resto, todo o sentido realmente das nossas vidas. Então, quando eu coloco essas perguntas, aí vocês observam, eu começo com Deus. Existe Deus? Dependendo da minha resposta a essa pergunta, eu posso continuar fazendo as demais. Se eu não respondo negativamente, eu já não posso mais, não tem mais sentido as demais perguntas. Por quê? Porque se existe Deus, se eu digo que sim, a vida tem um sentido, porque quando você acredita em Deus, você acredita imediatamente que Deus, você pensa naturalmente em Deus como Criador de todas as coisas, e isso traz consigo um sentido para as coisas, quer dizer, que as coisas não vieram do nada, ou de um puro acaso, alguma coisa assim, mas as coisas vieram de um Deus, de uma mente criadora, de um Deus pessoal, que criou tudo isso e criou inclusive a mim para um propósito determinado. Então a vida tem um sentido, mas se não existe Deus, a vida não tem absolutamente nenhum sentido. Então, existe Deus? Sim. Se eu digo sim, qual o sentido da vida? A resposta bíblica para isso, a Bíblia primeiro ela afirma que existe Deus, né? Aliás, como até eu li esses dias no livro do Lloyd Jones, né, que ele tem um livro dele sobre as doutrinas bíblicas, uma coleção de 3 livros. Aí quando ele fala sobre a existência de Deus, o que a Bíblia fala sobre a existência de Deus, ele diz assim, que a Bíblia não tenta provar a existência de Deus, a Bíblia afirma a existência de Deus, porque a Bíblia não quer provar a existência de Deus, a Bíblia ela afirma a existência de Deus, porque Deus não é objeto de prova, na verdade, né? Deus não é objeto de um estudo científico, porque se eu pudesse, na verdade, provar a existência de Deus, quer dizer que, de uma certa forma, eu posso tomar Deus e diminuir Deus e fazer com que ele seja provado, como eu posso provar a existência, por exemplo, de um animal, né? E aí eu coloco ali os métodos científicos e a razão e a lógica para provar alguma coisa. Na verdade, essa coisa ela acaba que ela é menor que eu, né? E Deus não é menor que eu, Deus é eterno. Nunca vamos conhecer completamente a Deus, nem por toda a eternidade, porque Ele é infinito em seu ser. Então como é que eu vou provar a existência de Deus? Então até por isso a Bíblia ela não procura provar a existência de Deus, não. Ela diz, Deus é. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Ela já vem com a afirmação, Deus é. Deus existe, Deus é o Criador. E nunca um ser humano vai provar a existência de Deus. Mas existe, vamos dizer assim, a criação, ela manifesta sim a existência dele, porque na criação está a glória do Senhor também, não é? Então, nesse sentido, se existe Deus, existe um sentido da vida. O que a Bíblia diz? A Bíblia afirma a existência de Deus, e a Bíblia diz que o sentido da nossa vida o que é? É a glória dele. Nós estamos nesse mundo, viemos aqui, fomos criados por Deus, fomos colocados neste mundo para expressarmos a glória de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A outra pergunta é, como posso ser feliz? Olha, eu posso ser feliz exatamente cumprindo o sentido da minha vida. Eu só terei realização, eu só me sentirei realmente feliz, e a felicidade será de fato uma realidade se eu estiver vivendo para a glória de Deus. Porque o mundo é como é. Aí vejam que tudo tem uma consequência, né? As perguntas estão ligadas umas às outras. Se existe Deus, existe sentido da vida, como posso ser feliz cumprindo o sentido da vida, que é viver para a glória dele? Porque o mundo é como é? Porque existe o mal no mundo? Porque existe tanta coisa ruim no mundo, tanta tristeza, tanta dor? É porque o mundo no mundo há o pecado, que é a negação desse sentido, né? Que é a humanidade se rebelando contra Deus
e não querendo-se viver para a sua glória. E o pecado atrai naturalmente a justa ira de Deus e todo o mal, e toda a tristeza, e toda a dor, e todo o sofrimento que nós vemos nesse mundo. Por isso que existe o mal no mundo, por causa do pecado. O pecado, ele é a fonte de todo o mal. E o que vem depois da morte? Depois da morte, a condenação, né? A consumação realmente do destino dos homens, que os homens têm buscado a morte, têm buscado a condenação, e eles então perecem, morrem, vão para o inferno, e no juízo serão julgados e condenados no juízo divino. Essas perguntas então, elas, porém, é aí que nós vamos falar do Evangelho, porque o Evangelho é boa notícia para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Eles são redimidos, eles encontram o verdadeiro sentido da vida, eles passam a ser pessoas realmente felizes, porque eles são redimidos em Cristo, eles são reconciliados com Deus, eles passam a viver a vida com Deus, e depois da morte, é claro que eles entrarão no estado de bem-aventurança, de alegria completa, porque eles estarão com o Pai, com Deus. Quer dizer, os que morreram já em Cristo já estão na glória, né? Esperando, logicamente, a ressurreição do corpo, que ocorrerá quando Jesus Cristo voltar. Então, tudo isso é ensino da Bíblia. Quer dizer, essas perguntas, irmãos, elas nos chamam para o sentido da vida, e nós temos que respondê-las. São perguntas essenciais da vida. Mas, como eu disse, se você nega a existência de Deus, aí você perde, não tem como responder as outras perguntas. Todas as outras perguntas ficam sem sentido de serem feitas e não tem resposta para elas, né? Se não existe Deus, não existe sentido da vida. A vida não tem sentido. Eu vim pelo puro acaso, estou no mundo pelo acaso, não há um propósito na minha vida. Se não há um propósito na minha vida, também eu nunca vou poder responder como eu posso ser feliz. Porque eu estou aqui, não há sentido na minha vida, então não tem sentido mesmo, então eu nunca vou saber como ser feliz. Cada um vai inventar um sentido que vai ser uma invenção, né? Vai ser uma fábula, uma fantasia, e a alegria dele também vai ser falsa. Não tem alegria verdadeira se não existe Deus. E se não há Deus também, ninguém sabe porque o mundo é como é. Quer dizer, não tem explicação também para o mal, né? As pessoas geralmente elas pensam assim: se existe Deus, por que há o mal? Se Deus é bom, porque existe sofrimento na terra? As pessoas raciocinam assim, mas o raciocínio delas é errado. Por que é errado? Porque é a existência de Deus que explica o sofrimento e a dor e todas essas coisas. Por quê? Por causa do pecado, né? Então, e diga, elas julgam Deus, exatamente, né? Em vez de elas olharem para si próprias, né, irmão? Elas querem dizer que Deus é que está errado, o problema está em Deus. Exatamente, é isso mesmo, né? Então, é porque existe Deus que nós temos uma explicação para porque o mundo é como é. Porque o mundo está rebelado contra Ele. E porque o mundo está debaixo da justa ira dEle. Por isso que a dor e o sofrimento, a morte, todas essas coisas. Porque o Senhor Deus disse lá para Adão e Eva: vocês podem comer de qualquer fruto, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer, porque certamente vocês vão morrer. Então, é a condenação do pecado que faz com que o mundo seja como ele é. É o pecado, a fonte de todo mal. Então, Deus, é porque existe Deus, é que nós temos uma explicação para isso. E o que vem depois da morte? Se não existe Deus, não vem nada, quer dizer, acaba. A nossa vida é uma vida sem sentido. Eu não fui criado por ninguém, se não existe Deus, então minha vida não tem nenhum propósito. E quando eu morrer, morri, acabou, finalizou, não tem sentido nenhum. Eu não tenho nada, eu vim do nada, não sirvo para nada e estou indo para nada. Quer dizer, que vida mais infeliz, né? É claro que ninguém pode se satisfazer com um pensamento desse, né? Quer dizer que o ateísmo, ele é uma completa loucura, né? Mas os ateus, eles se forçam a acreditar em alguma coisa como essa e tentar, sei lá, loucamente achar algum sentido para a vida deles. Não vão achar nunca, porque se não há Deus, não há sentido nenhum para a vida deles. Bom, irmãos,
Essa é a primeira parte do estudo. O que eu quero fazer com vocês então hoje, com a graça de Deus, é apresentar o conteúdo do Evangelho, que é a segunda parte. E a última parte, a terceira parte, será mostrar que o Evangelho, ele é a resposta para essas perguntas essenciais, de fato. Só ele pode responder essas perguntas essenciais. Então, o que é que nós podemos falar do Evangelho? A primeira coisa, o Evangelho de Cristo, como os irmãos bem sabem, é a mensagem, a boa notícia da parte de Deus, né? É a boa nova. Na verdade, o Evangelho é a única esperança para o mundo. Quando eu fiz aquele texto sobre a teologia da prosperidade, eu procurei mostrar que o erro dos teólogos da prosperidade é dizerem que nós não vamos sofrer mais, que se Jesus Cristo morreu, não vai ter mais sofrimento, porque ele já levou todos os nossos sofrimentos na cruz. Tem um pastor, John Piper, pastor batista americano, pastor reformado dos Estados Unidos, que ele diz que o erro desses teólogos da teologia da prosperidade é que eles não entendem que nós ainda não estamos no céu, nós ainda estamos neste mundo, né? E que eles querem como que elevar este mundo à glória já aqui, né? Quer dizer, ou trazer a glória já para cá. E aqui ainda não é a glória, né? Aqui ainda é um mundo de sofrimento. Quer dizer, enquanto nós estamos aqui, nós ainda sofremos, nós ainda adoecemos, nós ainda morremos, né? Quer dizer, se os teólogos da prosperidade tivessem razão, nós não morreríamos mais. Eu até procurei mostrar isso para vocês, né? E se eles tivessem razão, então por quê? Como é que eles morrem? Como é que nós não morreríamos, não envelheceríamos, não adoeceríamos, não aconteceria nada de mal com a gente mais. Mas os próprios teólogos da prosperidade que defendem isso, eles estão ficando velhos, eles estão morrendo. Mas se eles fossem coerentes com o pensamento deles, eles teriam que acreditar que eles não vão morrer. Mas isso eles não fazem, né? Eles sabem que eles vão morrer, mas eles então não veem, não abrem os olhos para o próprio absurdo que eles estão falando, certo? Mas o fato, irmãos, é que enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós sofremos. Porém, isso não significa que o Evangelho não traga esperança para este mundo aqui. Na verdade, o Evangelho é a única esperança, tanto para o mundo vindouro, né? É uma esperança de fato, porque ele olha para a eternidade, mas também já manifesta a sua esperança aqui, agora sim. Ainda não é o céu, mas já temos as manifestações das bênçãos, das graças de Deus já neste mundo aqui, com certeza, né? Então, Jesus Cristo, por exemplo, disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Já falei tantas vezes aqui que o sal ele faz duas coisas, né? Ele dá o sabor e ele protege do apodrecimento, da corrupção. E o Evangelho é que faz isso. Quer dizer, aonde o Evangelho chega, ele transforma a sociedade, melhora a sociedade, evita a corrupção da sociedade, né? Eu estive pregando para os irmãos agora domingo, de manhã, e eu mostrei para vocês o culto pagão e o culto cristão, o culto judaico-cristão, né? O culto judaico-cristão, quer dizer, você pega o Antigo Testamento e pega o Novo Testamento, mas quando a gente olha só para o culto judaico, o culto do Antigo Testamento, você vê que é um culto completamente diferente dos cultos pagãos, dos cultos daqueles povos. É um culto limpo, é um culto santo, né? Então não tinha mortandade de crianças, não tinha sacrifício de crianças, que aqueles povos antigos praticavam isso, e até hoje certas tribos praticam isso ainda hoje, né? Não tinha prostituição, porque a prostituição é uma indignidade com a prostituta, a própria prostituta ou prostituto, né? A pessoa que se entrega a isso, ela está sendo usada e ela está sendo extremamente humilhada no seu corpo, na sua dignidade como ser humano, né? Ela está sendo rebaixada como objeto sexual. Então também não havia esse tipo de absurdo no culto judaico. Isso mostra o quê? Isso mostra que
o Evangelho, a palavra de Deus, quando ela é aplicada, entendida e aplicada, ela transforma a sociedade, não é? Quer dizer, de uma sociedade que poderia cambar por um sacrifício de crianças para a prostituição ou coisa desse tipo, quando a palavra de Deus é aplicada, a sociedade ela começa a abandonar essas coisas, não é? Vocês imaginem que os próprios judeus, se não fosse a palavra de Deus, se eles fossem um povo sem a palavra, sem a lei de Deus, eles também seguiriam aqueles costumes naturalmente. Eles também seriam mais um povo daquela época que o quê? Que iria sacrificar seus filhos, que iria se prostituir, porque mesmo tendo a lei, quantas vezes eles não pecaram, não é? Mas a lei, quando a lei era aplicada, quando havia reforma religiosa, quando a lei era aplicada, essas coisas elas eram banidas do meio do povo de Israel. Então isso mostra que o Evangelho ele é a única esperança, que a verdade de Deus, que a verdade da palavra de Deus é a única esperança para a sociedade. Então já para este mundo o Evangelho traz, é a única mensagem na verdade que traz real benefício. Isso aí se prova também na história do cristianismo, não é? Por que nós não vivemos, irmãos, hoje, nas nações onde o cristianismo chegou, ele teve um impacto o quê? De que aquela barbárie antiga, de que aqueles costumes antigos, costumes esses semelhantes a esse de matar criancinhas no ventre das mães, desculpa, ventre das mães não, quando eu penso em criancinha sendo morta, eu lembro logo do aborto, né? Mas não é isso que eu estou falando agora, eu estou falando daquele sacrifício religioso das criancinhas. Onde o Evangelho chegou, onde o cristianismo chegou, coisas como essas foram banidas. E outras coisas também, como a imoralidade, como a poligamia, a bigamia, tudo isso foi terminando, né? E as famílias foram sendo estruturadas, a sociedade foi melhorando moralmente, as leis, a justiça social, tudo isso, irmãos, foi inegavelmente uma influência benéfica do cristianismo na sociedade. Isso a gente pode estudar na história, pode estudar também como fruto do efeito da própria reforma protestante, né? Por exemplo, com certeza é uma coisa que teve grande influência, só para dar uma prova, só um exemplo, nos Estados Unidos, né, que foi uma nação grandemente influenciada pela reforma. Então, irmãos, o Evangelho, quando ele é pregado, ele é vivido, ele causa um impacto benéfico na sociedade, apesar de que nós não somos como os teólogos da prosperidade que dizem, ninguém vai sofrer mais, não é isso que a gente está dizendo? Que agora vai ficar todo mundo rico, ninguém vai adoecer mais, ninguém vai sofrer mais. Não vamos sofrer, mas onde o Evangelho chega, ele é a única mensagem realmente que beneficia e que traz efeitos benéficos em toda a sociedade. Tá certo? Agora, o que nós estamos vendo neste momento na história do mundo e estamos vendo no nosso país? Nós estamos vendo movimentos, filosofias e iniciativas políticas do governo e de certos grupos atacando cada vez mais os princípios do Evangelho, da lei de Deus, da palavra de Deus, e querendo suprimir tudo isso, destruir tudo isso, todos esses valores antigos que beneficiaram a sociedade, né? Então, movimentos pró-aborto, movimentos gaysistas, movimentos homossexuais, movimento a favor dos homossexuais ou da prática homossexual, movimentos contra a disciplina dos pais aos seus filhos, né? Querendo criar um novo padrão familiar, essas coisas todas. O que é isso, irmãos? Na verdade, são movimentos que estão contrariando a mensagem do Evangelho, se voltando contra a mensagem do Evangelho. E o que nós estamos vendo então? Que à medida que essas coisas avançam, à medida que esses pensamentos anti-Deus, anti-Bíblia, ateus, anticristianismo avança, aquela antiga barbárie vai também reaparecendo.
Quer dizer, aquelas coisas que o Evangelho suprimiu ou retirou totalmente da sociedade, onde ele chegou, onde o cristianismo teve influência, acabou essas coisas, essas barbáries, e a sociedade foi beneficiada. Quer dizer, à medida que o Evangelho vai sendo suprimido, perseguido, abandonado, a Bíblia vai sendo abandonada, essa barbárie começa a voltar. É interessante isso, né? Então, você tem hoje, por exemplo, eu citei os Estados Unidos, que foi um país tão influenciado pela Reforma e pelos puritanos e aqueles grupos que defenderam a fé genuína, a fé evangélica, né? Você tem hoje um país cada vez mais abandonando os princípios bíblicos, e você tem um país que já abraçou o aborto, né? E onde há um genocídio anual de bebezinhos no ventre das suas mães a cada ano. E ninguém abre os olhos para isso, e ninguém fica mais indignado com isso. Isso já virou normalidade. O que é isso? É uma barbaridade. Mas por quê? Porque à medida que o Evangelho vai sendo abandonado, vai sendo abandonada também a vida, e vai se levantando movimentos pró-morte, entendeu? Movimentos que defendem a morte, movimentos que defendem não a vida, mas a morte, e que vem com o nome de defensores de vida. Isso está chegando também no nosso país, crescendo cada vez mais, crescendo cada vez mais, crescendo cada vez mais, né? Hoje mesmo eu estive aí lendo um artigo que teve um culto agora do Marcos Feliciano, aquele pastor. Você ouviu? Se eu tivesse eu me trago, porque no jornal eu não li, eu li numa... se eu quiser trazer, eu trago para poder ler também a matéria. Mas teve lá umas duas mocinhas, duas jovens, num culto onde ele estava, né? Agora parece que foi agora dia 15, nós estamos no dia 18, né? Acho que foi domingo agora. Onde ele estava, em que as moças se beijaram, duas moças lésbicas, né? Se beijaram no meio de todo o povo lá, os evangélicos lá reunidos no culto, e aquelas moças se beijando, né? Então, esse artigo comentava, eles estão praticando um genocídio cultural contra os cristãos, né? Então isso é uma estratégia. É claro que isso é contra a lei protege o culto, mas eles estão fazendo isso, esses movimentos anti-Deus, anticristianismo, eles estão fazendo isso para colocar para a sociedade, e esse autor desse artigo, agora não vou dizer o nome dele porque eu acabei não tomando o nome dele, né? Mas ele colocou que isso é uma estratégia para mostrar como que os cristãos não são seres humanos, são pessoas muito perigosas, não são humanos, na verdade, que não merecem respeito. Então isso é segundo o autor desse artigo, e eu penso que ele está sendo muito correto, uma estratégia usada, por exemplo, no nazismo contra os judeus, por isso que o povo daquela nação aceitou aquela mortandade terrível contra os judeus naquela época, né? E todos os que querem destruir um grupo, destruir uma religião, usam desses métodos. Isso, exatamente, né? Então é uma questão muito de mente, né? Primeiro eles querem fazer a cabeça da sociedade contra os cristãos e assim por diante, né? Então fizeram isso. Quer dizer, eu até li um outro texto também da Norma Braga, que é uma pessoa muito inteligente, capaz, uma senhora reformada, né, que escreve na internet e tudo, e ela colocou também, usando as palavras dela, o Feliciano não é aquele pastor que a gente gostaria de ver, né? Mas não vou falar dele porque devido ao que ele está sendo atingido e atacado agora, né? Ele é só um símbolo, na verdade, não é o Feliciano em si. Eles não estão atacando o Feliciano, eles estão atacando o cristianismo e tudo que vem com o nome de cristianismo. Feliciano agora é o homem da vez, certo? Mas o interesse deles é atacar o cristianismo, irmãos. Nós estamos vendo isso, desmoralizar, né? E aí o que vai acontecer? À medida que essas ideias anti-Deus, anti-Cristo, anti-Evangelho, e aqui nós estamos até estudando a falar do anticristo esses dias também, né, vão crescendo na sociedade, a barbárie vai voltando. O que vocês imaginam que um grupo desse quer, né? Um grupo desse quer? O grupo desse, são tão pouquinhos homossexuais no Brasil, pouquíssimos,
Então, uma minoria, que aliás não são os homossexuais, mas é um grupo que diz que representa os homossexuais, um grupo que tem muitos interesses políticos, né? Então, esse grupo quer se impor na sociedade, dizer, nós temos mais direito que todo mundo, nós temos mais direito que os outros. Então, é claro, irmãos, que isso vai gerar, se isso continuar, isso vai gerar muita destruição na própria sociedade. Mas eu estou dando só um exemplo. Quer dizer, quando o evangelho ele é abandonado, ele é suprimido, ele é perseguido, vai começando a aparecer aquela antiga barbárie. Quer dizer, se a gente fala hoje, vocês sabem que os povos antigos matavam as criancinhas, todo mundo fica assim com os olhos arregalados e fica, né, acha horrível, né? Mas se a gente fala de aborto, a pessoa não acha tão horrível, muita gente não acha horrível, mas é a mesma coisa, não é verdade? Está matando criança. Diga. No Congresso tem muitos evangélicos, ditos evangélicos. Certo. Cadê eles? Não aparece. Parece o Marco Feliciano. É. O alvo de todo mundo. É verdade. Ele é verdade. Ele vem tira o corridinho lá, passa tudo. Isso. Quer dizer, o único que se opõe com toda a loucura dele, ele se opõe. Isso. Se opõe. Se todo mundo se opusesse, era diferente. Mas eles têm medo. Eles são políticos, eles não querem desagradar. É, tem tudo isso também. É verdade. Né? É verdade. Pega lá para ela, Carol. Pegou? Então tá. É isso mesmo, irmão Sudano. Então, o que nós observamos irmãos, eu estou falando dessas coisas, então, para a gente ilustrar. O Evangelho, ele é a única mensagem de esperança, beneficia a sociedade, beneficia este mundo. E é por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Por quê? Esse não é o principal objetivo, na verdade. O objetivo é a glória de Deus, mas tem também este objetivo, que é a única esperança. É a única esperança para a humanidade. É a única esperança para a humanidade para a eternidade, porque todos nós vamos morrer. Todos nós vamos ter que prestar contas a Deus. E sem o Evangelho nós estamos completamente perdidos, não há salvação em lugar nenhum. Mas também é a esperança para este tempo, enquanto nós estamos aqui. É a única mensagem que traz o sal e a luz. É a luz do mundo. Sem ele não há luz, é trevas por todos os lados. Certo? Agora, a primeira pergunta que eu faço hoje é: da onde é que nos vem o Evangelho? Esta mensagem, esta boa notícia, essa mensagem de esperança, de graça, de salvação. Da onde é? Será que é a invenção de algum teólogo, de algum líder religioso, de algum homem? Não, meus irmãos. É exatamente porque nós cremos que ele é uma mensagem de esperança, seria uma coisa contraditória nós acreditamos que foi uma invenção de um homem, porque o homem não tem esperança para o próprio homem. A situação dos homens é tão grave que não há o que um homem possa fazer, como nós já estudamos aqui, e eu quero repassar esse assunto de novo nesses estudos. Não há o que um homem possa fazer, não. Todos nós somos completamente impotentes para resolver o problema do homem. Então é claro que a mensagem do Evangelho vem de Deus. Deus é o Evangelho e Deus é o autor do Evangelho. De Deus brotou a nossa redenção, a nossa esperança, a nossa salvação. E como eu ponho aqui no texto que nós já lemos, cremos que só existe um Evangelho, né? O Evangelho, ele não vem de um homem, não pode ser inventado por um homem, ele vem de Deus. E o Evangelho, se isso é verdade, eu não posso inventar o Evangelho e nem posso modificar o Evangelho. O Evangelho ele tem que ser conservado na sua pureza, na sua integridade, na sua verdade. Senão ele não é Evangelho. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas. Não há outro Evangelho. Qualquer outro Evangelho que for pregado seja amaldiçoado, mesmo que venha um anjo do céu com aparência de glória celestial e pregar outro Evangelho, seja anátema, né? Porque o Evangelho é um só. O Evangelho
apostólico, o Evangelho dos Apóstolos, o Evangelho de Cristo, o Evangelho dos Apóstolos, o Evangelho da genuína Igreja de Cristo Jesus. Este Evangelho, ele então é só um, ele é de Deus e ele se encontra na Bíblia, então somente na Bíblia, na Palavra de Deus. É o da Bíblia, pois ela é a Palavra de Deus para o homem. Assim não há alguma coisa como a minha verdade e a verdade do outro, mas a verdade que é Cristo, conforme Deus a revelou nas Escrituras. Então o que é que nós cremos e o que é que nós pregamos, o que é que nós anunciamos? Que só há um Evangelho, e esse Evangelho então é de Deus, vem de Deus para nós, e ele está na Bíblia, na sua palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus para o homem. Então o Evangelho que nós pregamos é o Evangelho da Bíblia, é o único Evangelho. Isso significa que não há, então, aqui nós anunciamos uma mensagem, e o Evangelho ele vem confrontar a sociedade moderna, porque eu já disse para os irmãos muitas vezes aqui, a nossa sociedade moderna é relativista. Nós vivemos num mundo onde os valores absolutos foram abandonados. Cada pessoa tem uma verdade, cada pessoa tem uma opinião. Nós vivemos num mundo assim. Alguém chega e diz assim, só para dar um exemplo, isso aqui é azul, essa caneta é azul. Outro diz, não acho que é azul, eu acho que, sei lá, é verde. Outro diz, não, é amarelo. Outro diz, sabe? Nós vivemos num mundo assim, onde tudo está sendo jogado para o relativismo. A verdade não é absoluta, a verdade não serve para todas as pessoas. Cada um tem uma verdade, cada um tem uma opinião. O Evangelho não aceita nada disso. A mensagem evangélica, a mensagem do Evangelho, ela confronta tudo isso e diz, homens, vocês estão errados. Não importa o que vocês pensem, o problema não é o que vocês pensem, o problema não é a opinião de vocês, não é a ideia de vocês. A questão é, há um Evangelho só, é o da Bíblia, ponto final. Não é alguma coisa como minha verdade, verdade do outro, mas a verdade com letra maiúscula, a verdade, que é Cristo, conforme Deus a revelou nas Escrituras. Não é? Aquele texto tão bem conhecido nosso. Os irmãos quiserem abrir, eu não vou esperar. Então, vocês têm que ser rapidinho mesmo de Bíblia. Eu não vou esperar para a gente ir adiante rapidamente. João capítulo 14, versículo 6. Texto muito conhecido nosso, que diz assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade. A linguagem de Cristo é essa, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz eu sou um caminho, um dos caminhos, eu sou uma das verdades, mas ele diz eu sou a verdade. Olha, eu até falei aqui, no mundo normal, eu posso dizer que isso aqui é verde? Não. Que cor é essa aqui? Azul, né? A não ser que a pessoa tenha aquele problema, né, de ficar é cega para algumas cores. Eu não sei nem direito quais são as cores para as quais a pessoa é cega, né? Mas a pessoa que enxerga, ela vai olhar isso aqui e vai dizer, é azul. Enxerga normalmente, é azul. E todo mundo vai concordar. Se alguém discordar disso, os outros vão dizer assim, mas espera aí, mas é azul mesmo. Se eu quero ir daqui para ali um entroncamento ou para o Ver-o-Peso, algum local da cidade, eu tenho uma estrada, ou pelo menos 2 estradas no máximo, 3 caminhos no máximo, né, para chegar nesses lugares, certo? Então, se esse lugar fica para lá, eu não posso ir para cá, eu nunca vou chegar, vou me distanciar cada vez mais do lugar. Então, na vida normal, não existe relativismo, existe coisas absolutas. Mas quando as pessoas levam para questões morais e espirituais, elas querem relativizar.
Mas se não existe relativismo na vida normal, na prática do dia a dia, na vida física, né? Por que acreditar que existe relativismo na vida moral, na vida espiritual? A Bíblia vai dizer não tem esse negócio de relativo não. Existem valores absolutos, existem valores morais absolutos, valores espirituais absolutos, existem verdades absolutas. E o Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer aqui: eu não sou uma verdade, ou eu não sou um dos caminhos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, não existe outros caminhos alternativos para chegar a Deus, somente eu. Então a mensagem do Evangelho, ela confronta o homem e diz assim: é só Jesus, meu amigo. O Evangelho, ele traz uma mensagem absoluta para você, uma verdade que serve tanto para você como serve para qualquer pessoa no mundo. Serve para todos e serve para você. Você não escapa disso não. Não importa a sua opinião. É isso aqui e ponto final. Diz também lá em João, capítulo 5, versículo 39. Os irmãos, se quiserem, podem ler também comigo. No capítulo 5, no versículo 39. Que diz assim: deixa eu achar aqui que eu peguei o capítulo errado. 5,39, que diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É Jesus falando, Jesus dizendo: onde nós podemos encontrar a mensagem sobre Ele? Nas Escrituras. Então, a mensagem do Evangelho, ela é uma só, ela é absoluta, ela vem de Deus, ela é Cristo, o centro dela é Cristo, a mensagem é Cristo, o único caminho, e nós a encontramos nas Escrituras. Quer dizer que essa verdade absoluta está na Escritura. Não está na opinião de um homem, não está na opinião de uma igreja, não está na opinião de uma tradição religiosa, ou de alguém que diz que tem uma revelação nova para os homens de hoje, nada disso. Ou na opinião de uma filosofia, ou de um filósofo, ou de um cientista, não. Essa verdade está na Escritura, e só nela. Portanto, o Evangelho é absoluto, vem de Deus, é sobre Cristo, é a mensagem de Cristo e se encontra na Escritura. É a Escritura que testifica de mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Assim, é que quando nós estamos aqui falando do Evangelho, nós temos que entender isso de início. O quê? Que a nossa mensagem, ela é uma mensagem bíblica. Tudo que nós falamos e tudo que nós dizemos é baseado na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus para nós. Se nós não entendermos isso, aí nós vamos cair no relativismo. Deixa eu explicar para os irmãos aqui uma coisa. Como o apóstolo Paulo diz, olha, eu vou até ler aqui, você não precisa abrir não, mas eu vou ler só para apoiar o que eu quero dizer agora. Paulo fala em Gálatas, no capítulo 1, ele escreveu aquelas igrejas da Galácia, e ele diz no versículo 6, admira-me, Gálatas capítulo 1, verso 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então veja que nós não estamos falando de qualquer pregador, missionário, mas de um apóstolo, não é? Então o apóstolo tinha pregado e os ouvintes rapidamente, tão depressa, eles tinham que abandonado a mensagem que eles tinham ouvido do próprio apóstolo Paulo. Mensagem do evangelho genuíno e verdadeiro, que ele vai dizer que não há outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Entre outras coisas, o que significa isso, dentro do que nós estamos falando aqui? É que só existe um evangelho. Mas vem alguém e tenta perverter este evangelho. Como é que ele perverte?
ele tenta modificar o Evangelho, acrescentar alguma coisa ao Evangelho pregado originalmente, e quando ele acrescenta, imediatamente ele cria outro Evangelho. É claro que aquele outro Evangelho não é o Evangelho verdadeiro, não é o Evangelho da Bíblia, não é a genuína mensagem cristã de Cristo, não é o Evangelho que nós estamos afirmando aqui que é o Evangelho da Bíblia. Então, é o Evangelho falsificado. Alguém está vindo e está trazendo uma mensagem falsificada, substituindo o Evangelho verdadeiro. Se essa mensagem é falsificada, ela não vem da Escritura, ela não vem de Deus, ela não é da palavra de Deus, ela vem ou do próprio homem, na sua malícia, amor à mentira, ele perverte o Evangelho, o próprio coração humano, ou do pai da mentira, Satanás, né? Mas não vem de Deus. Isso é uma tentação constante. Quer dizer, nós temos que entender muito bem que se nós quisermos ser fiéis à verdade do Evangelho, ao Evangelho verdadeiro, nós temos que nos submeter à mensagem que vem da palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Nos submeter, meus irmãos, aceitar a mensagem do Evangelho. Quando é que o Evangelho é pervertido, ou quando é que o Evangelho ele é trocado por outro Evangelho, modificado, trocado por outro Evangelho, passa a ser outro Evangelho, como o apóstolo Paulo diz. É quando os homens não aceitam a mensagem que vem da Bíblia. Trazendo para o nosso tempo, essa mensagem do Evangelho absoluto, ela vai chocar o pensamento relativista de hoje. E qual vai ser a nossa tentação constante como cristãos, como pregadores, como membros da Igreja de Cristo? O mundo, ele vem para nós e diz assim: você está sendo muito radical, você está sendo muito absoluto, isso que você está dizendo é muito radical e isso não se aplica a todas as pessoas. As pessoas vão dizer assim: pode ser que isso se aplique a alguns, isso serve para alguns, serve para pessoas como você, serve para outras pessoas mais religiosas ou que, não sei, se submetem mais, mas isso não vai servir para todos. Você tem que ser mais, o quê? Você tem que ser mais flexível, você tem que ser mais aberto, você tem que ser mais moderado, entendeu? Esses discursos. Por isso que hoje nós estamos vendo, por exemplo, já que eu estava falando da questão do gaysismo, dos movimentos homossexuais, nós estamos vendo hoje surgir o quê? Igrejas, falsas igrejas, logicamente, que dizem assim: o Evangelho ou a mensagem das igrejas tradicionais é muito radical e é muito inflexível. Deus ama todos. Deus ama todas as pessoas. E se Deus é amor, por que não aceitar o amor homossexual? Esses cristãos radicais, tradicionais, eles são muito inflexíveis. O evangelho que eles pregam é muito flexível. Então vamos criar um evangelho mais tolerante, mais aceitável para outros grupos. Por exemplo, o evangelho que eles pregam não serve para os homossexuais. Os homossexuais, eles querem casar, eles querem ter uma vida digna, e esse evangelho deles é muito radical. Então vamos substituir esse evangelho, vamos dar uma melhorada nele, né? Mas de onde vem isso? Vem da Bíblia? Não, não vem da Bíblia. Isso vem de fora. É semelhante ao que aconteceu na época do apóstolo Paulo. Sempre é assim: alguém tenta perverter o evangelho em vez de se submeter ao evangelho da Bíblia. Irmãos, o que é que nós como cristãos temos que fazer? Nós temos que ser firmes. Eu penso que o tempo que nós vivemos é um tempo que, isso sempre foi assim, mas esse tempo tem algumas características por tudo isso que está acontecendo. É um tempo em que nós temos que ser absolutamente firmes, estarmos dispostos a tudo por causa da verdade do evangelho. Nós temos que dizer que
quem continuar no pecado da homossexualidade vai para o inferno. Nós temos que dizer que quem não se arrepender, não só do pecado da homossexualidade, de qualquer pecado, não se voltar para Deus arrependido e não confiar unicamente no Senhor Jesus Cristo, não tem parte no reino de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: os que praticam tais obras não herdarão o reino de Deus. Não é isso que Paulo fala aqui mesmo em Gálatas? Olha a linguagem de Paulo. Quais são as obras da carne? No capítulo 5, no versículo 19, ele diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. E aí ele acrescenta: e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso é radical, não é? Isso é assim, é isso aqui, pô. Quem faz isso, quem não se arrepende, quem segue esses pecados, teimosamente ama o pecado, vai se perder. Mas a sociedade relativista em que vivemos vai dizer: vocês estão sendo radicais, então que digam. Mas nós não podemos retroceder, porque o Evangelho é um só. É esse. É uma mensagem radical, é uma mensagem firme. É isso e ponto. Vem de Deus, vem da palavra, vem da Escritura. É única e nós não podemos pervertê-la. Seja por qual motivo for, por qual argumento for, por qual pressão se manifestar, se voltar contra nós, seja qual for a pressão, nós temos que continuar firmes na verdade do Evangelho. Então, o que eu desejo enfatizar muito hoje, aproveitando aqui o nosso tempo, é isso: que a mensagem que nós pregamos, que a mensagem que nós anunciamos é uma mensagem que não foi inventada por nenhum homem, que é de Deus, é Cristo, a mensagem central de Cristo como a verdade que é Cristo e que está na Escritura. Ponto final. Se um homem não concorda com isso, se um grupo não concorda com isso, ou se a sociedade inteira não concorda com isso, bom, isso manifesta a própria verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho o que é? Uma parte dessa verdade é dizer que os homens estão nas trevas e que eles amam as trevas. Imagine agora se nós vamos querer agradar as trevas para tirar as trevas, as pessoas no meio das trevas. É claro que nós vamos continuar deixando as pessoas nas trevas. É a mesma coisa que alguém chegar, sabe, com uma lanterna numa casa que está todo mundo ali no escuro e as pessoas, elas já estão algumas horas no escuro ali e algumas já até estão gostando daquele escuro, já até dormiram, né? Cochilaram, dormiram, está escurinho, está gostoso, está todo mundo dormindo já, e de repente você chega com a lanterna aí e acorda aquele bonde de dorminhou. Eles vão ficar satisfeitos com você? Não. Mas se você quiser trazer a luz ao ambiente, você vai ter que desagradá-los, não é? Se você por acaso quiser agradá-los, e disse assim: não vou incomodá-los, eu vou deixar no escuro que estão dormindo, coitadinho deles, não vou acordá-los, deixa eles. Aí você vai apagar a lanterna e você não vai ter trazido a luz, mas você vai continuar manifestando e promovendo as trevas que já estavam lá. É isso que a igreja faz quando ela tenta satisfazer o mundo. O mundo não suporta a luz. O mundo acha a luz muito doída, porque mostra o pecado deles. Jesus Cristo diz, eles correm da luz porque eles querem continuar no pecado. E se nós quisermos satisfazer isso do mundo, nós vamos estar manifestando trevas e progredindo, como é que diz? Deixando as trevas sossegadas, e nós não seremos luz coisa nenhuma. Nós vamos fazer parte das trevas já existentes, como infelizmente muitas igrejas falsas estão fazendo hoje, de várias e várias formas. Certo, irmãos? Mas nós somos a sal da terra e nós somos a luz do mundo. Vamos continuar então, no tempinho que nós temos, a apresentar
falar de maneira geral, aí semana que vem, se Deus quiser, eu vou entrar nos detalhes sobre o conteúdo do Evangelho. Então hoje eu quis mostrar para vocês que o Evangelho, a origem dele, a fonte dele, de onde nós tiramos o Evangelho, é da Bíblia, da Palavra de Deus, porque ele vem de Deus, ele é a verdade sobre Cristo Jesus, que é a verdade e a vida. Mas qual é o conteúdo deste Evangelho? Eu procurei dividir em pelo menos 5 pontos, só para a nossa compreensão básica desta mensagem. Primeiro ponto: todo homem é pecador. Todo homem, sem exceção, é pecador. Segundo, devido ao pecado, todo homem é inimigo de Deus e atrai a si próprio a justa ira divina. Esse é o segundo ponto. Terceiro, o homem não pode se justificar diante de Deus por mais que se esforce. Esse terceiro ponto, ele mostra que não há nada que o próprio homem possa fazer. Nada. A salvação, se não vier de Deus, não vem de nenhum lugar. Isso quer dizer o seguinte, que se Deus não salvar uma pessoa, essa pessoa não vai ser salva. Só Deus. Isso é tudo muito humilhante, não é, irmãos? Para o homem moderno. Olha, tudo isso que eu estou falando, isso aqui humilha demais. Por exemplo, se eu digo para a pessoa assim, você é um pecador, você merece a ira de Deus, o homem moderno não suporta isso. Ele quer ser bajulado. E pior ainda, se eu digo que ele não pode fazer nada para se salvar, aí ele fica mais indignado ainda. Mas esse é o Evangelho da Bíblia. O Evangelho da Bíblia descortina a realidade que os homens não querem enxergar. É duro isso, é muito duro, mas é a verdade. Quarto lugar, Cristo é o Salvador. E é o único Salvador, não tem outro. E é por meio dele que Deus salva. E quinto lugar, aqueles que ouvem o Evangelho são chamados ao arrependimento e à fé. Sendo que tanto o arrependimento e a fé só acontecem na vida dos que nasceram de novo. E os que nasceram de novo só nascem de novo por obra e graça de Deus, por seu Espírito Santo. É como uma criança, que ela não decide vir a este mundo, ela vem. Aí alguém pode dizer, são os pais, foram os pais que decidiram. Nem os pais. Quantas pessoas aí estão tentando gerar uma criança, gerar um filho e não conseguem, uma mulher não consegue engravidar? Quantos o marido fica frustrado, né? Gostaria de ter o seu filhinho, não consegue. Outros, a mulher consegue engravidar, mas não chega ao parto, perde a criança. Deus é que determina tudo isso, o nascimento físico, não é verdade? E também o nascimento espiritual. Ninguém pode se fazer de novo, ou se dar o novo nascimento, dar a si próprio o novo nascimento. Isso também é obra de quem? De Deus, da graça, do poder de Deus. E é só esta obra que faz com que as pessoas creiam e se arrependam. E finalmente, os que não creem e não se arrependem vão se perder. Porque só Jesus salva. E quem não confia em Jesus, quem não se arrepender, não tem outro caminho. E aí nós vamos abordar um pouquinho o seguinte, que é só quando eu ouço o Evangelho e eu recebo o novo nascimento, então podendo eu então ouvir, crer no Evangelho e me arrepender, é que eu serei salvo. Se eu ouço o Evangelho, mas eu não me arrependo, não creio, eu vou me perder também. E aqueles que nunca ouviram? Porque nunca ouviram, vão ter outra chance? Não. Porque só Jesus sabe. Quem não ouviu vai ser condenado. Vai ser condenado. Porque só o Evangelho, só a mensagem. Alguém pode dizer assim, mas isso é injustiça, eles não ouviram. Não.
não é injustiça, porque eles já estão condenados. Nós já nascemos em estado de culpa, e quando nós nos desenvolvemos, nós voluntariamente nós seguimos o caminho do pecado. Nós somos merecedores da ira de Deus. E Deus nos salva livremente. Ninguém merece a salvação. E não é o fato de uma pessoa não ter ouvido que ela se torna merecedora. Ela continua merecedora da ira, do inferno, da condenação. E um agravante que ela tem é que a luz que ela tem, a revelação que ela tem recebido, segundo o apóstolo Paulo, é a criação. Pegue lá Romanos 1, né? A criação, ela tem negado isso, fazendo com que ela se torne inexcusável. Ela não pode escapar da condenação de Deus. Essas coisas, então, irmãos, nos levam a dizer que somente aqueles que ouvem o Evangelho e que creem no Evangelho, que são objetos da graça de Deus, é que efetivamente serão salvos. Por isso que nós proclamamos e anunciamos que a salvação é dos eleitos. É obra da graça, é obra do Espírito Santo de Deus. Então, esses pontos nós vamos falar nessa apresentação das doutrinas do Evangelho, que eu quero falar com mais detalhes na próxima semana ou em algumas semanas mais. Depois, para finalizar, nós vamos mostrar que só o Evangelho é que responde às perguntas essenciais. Tá certo, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então vamos orar, né? A gente comenta outras coisas. Tá legal. Isso. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua santa palavra. Nós rogamos, Senhor, esta palavra, que é uma palavra dura, uma palavra difícil, mas é a verdade. E a verdade, como diz o velho ditado, Senhor, a verdade dói. Mas a verdade também cura, porque é só quando conhecemos a verdade que nós temos chance de sair da mentira, do erro, do pecado. O que nós te pedimos é que tu mostres claramente para nós a tua verdade, Senhor, e nos salve, nos santifique, redima cada pessoa que ouvir esta verdade, pelo poder da graça do Espírito Santo, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, graças a Deus.